O texto, o texto que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Eu queria começar fazendo uma explicando um pouco qual é o conceito de experiência que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a palavra experiência, ela tem muitos sentidos, né? Mas, em geral, a gente privilegia o sentido que remete a um suportar no consentimento, né? Ou seja, aceitar da verdade um resto. Então, a experiência, ela sempre, quando você fala de uma experiência, o que você diz, diz respeito a esses restos do que foi, na verdade, a experiência vivida, né? É uma espécie de esse suportar no consentimento tem também o mesmo sentido, a gente pode dizer, do herói trágico, ou seja, aquele que age em nome do que reconhece como seu destino mortal, mas glorioso, na medida em que pode se eternizar como nome para além da própria morte física. Porque o que eu estou querendo privilegiar com isso é que, na verdade, o que nos interessa é o ato de dizer. O ato de dizer já é encenar, né? Convoca no corpo a voz, uma disposição física, né? Então, tudo isso traz para a cena essa experiência vivida do sujeito, né? A experiência é algo capaz de questionar as certezas garantidas por enunciados, enunciados imaginários que têm a pretensão de dar a essas certezas uma consistência. A experiência é, então, o que toca o homem, o que passa nele, o que a ele acontece. Essa é a definição que eu estou escolhendo, por enquanto, dar a essa palavra experiência. Não se trata, então, do que se passa numa suposta exterioridade, né? Em oposição a um hipotético interior. É uma questão mebiana que está em jogo aí, né? É experiência de palavras, com palavras, nas palavras. E também elas constituem corpo, né? O corpo de palavras. Então, palavras que vão tecer nomes, né? Nomes que colam na pele e que vão dar textura e fazer litoral, juntando e separando. Ora, é indiscutível saber-se com um corpo. Todo mundo, pelo menos aparentemente, se sabe com um corpo. Mas, para o mais simples dos mortais, esse gozo do corpo é sempre estranho. E eu estou falando do gozo, não só do gozo sexual, mas o uso do corpo, o gozo do corpo, em todos os sentidos, né? Ele lhe é estranho, ele lhe é estrangeiro. Ele não o tem, apesar de experimentá-lo, porque só comparece, esse corpo efetivamente só comparece nas fantasias que o sujeito inventa, né, sobre esse corpo. O que o corpo sofre é secundário ao que se opera mentalmente na outra cena do inconsciente. Mesmo que a fantasia
franqueie o acesso ao gozo, ela não traz a memória da primeira marca, do indizível, né? Que assim garante a busca, então o sujeito está sempre buscando, né? E a perene repetição de uma perda, porque, na verdade, a marca desse corpo é uma marca perdida, a marca inaugural, né? Então, a experiência não se constitui jamais em conhecimento. Ela não informa, não previne. Ela só arrebata e desperta, né? Se é assim, por que será que a nossa contemporaneidade, aí o Luiz Alberto vai implicar comigo, vem, pouco a pouco, descartando o valor da experiência? É a questão que eu acho que é importante trazer aqui, né? Substituí-la pelo binômio informação-opinião é, de certo modo, decretar, se não a morte, um certo adormecimento, ou, se a gente quiser, uma certa mortificação do sujeito, né, que habita esse corpo. Por quê? Porque só é possível emergir sujeito na e da experiência de abertura do seu próprio texto. E eu estou chamando aqui de texto o discurso desse sujeito, a experiência que ele tem com o seu próprio texto, né? Expondo o que lhe surpreende, o que lhe acontece, o que lhe toca, o que lhe afeta, o que lhe passa. E por que não dizer o que é a sua causa, né? A palavra experiência é oriunda do verbo latino experire, ou seja, experimentar, provar. Remete também a periculum, ou seja, perigo. Eu não sabia disso, tá? Tendo como raiz indo-europeia o per da ideia de travessia, carrega, em segundo lugar, a ideia de prova. Então, a palavra experiência, ela é uma prova, né, perigosa, a gente poderia dizer, né? Ela é também um limite, né? E ela é alguma coisa que passa através, né? Através do corpo real do sujeito. Eu vou citar aqui uma frase do Peter Brook que vai introduzir a questão aqui desse ator que eu estou escolhendo trazer para a gente poder trabalhar, começar a trabalhar a questão do corpo. Desse corpo linguagem e o corpo enquanto tal, o corpo real, esse corpo memória, que é experiência, né? E depois eu quero ver se eu lembro de trazer uma definição que está aqui na Uma História do Corpo na Idade Média, esse livro bem bacana, que é, que é um livro do Jacques Le Goff e do Nicolas Drouin. E o finalzinho do livro, ele dá uma definição de corpo que é muito bacana. E também dois livros que eu também vou recomendar para vocês, que é o Profanações e o Sacramento da Linguagem, aliás, três, o Sacramento da Linguagem e o Poder Soberano e a Vida Nua. Esses três livros são do Giorgio Agamben. Então, são Profanações, o Sacramento da Linguagem e o Poder Soberano e a Vida Nua, do Giorgio Agamben. É óbvio que eu vou só pegar alguns elementos, se der tempo, que eu não sei se vai dar, para a gente falar um pouco aqui, né? Bom, a frase do Peter Brook é lapidar. Ele diz o seguinte: o modo de vida é um caminho na direção da vida. Então, aquilo, o que ele diz aqui, né, leva-nos a refletir sobre o fato de que a vida é puro movimento, que é, na verdade, esse corpo em movimento, né? Tanto o corpo físico como o corpo de linguagem. E, portanto, aquilo
que é a posição do sujeito que habita esse corpo real, né? Portanto, é um turbilhão de palavras que aderem ao corpo, dando-lhe contorno e existência, permitindo ao homem projetar-se na cena do mundo com essa vestimenta invisível, que é o sentido que encontra para velar sua falta a ser, né? Pois não se tem muita convicção, na verdade, do que se é. Prova disso é o aparecimento recorrente nos percursos das análises das reminiscências. São as reminiscências? O retorno de uma falta de saber no meio de uma associação de ideias, fazendo com que o analisando divague, construa um saber lateral ao que está a ponto de emergir como saber, e que, por ser tão nebuloso, leva-o a dizer não sei, quando ele é interrogado. Então, a gente pode admitir que a reminiscência é um pedaço de memória avançando no interstício entre o inconsciente e o consciente, um sulco desviante da verdade que fica por se dizer. É claro que a reminiscência faz parte da memória, mas ela impede que o sujeito, entre aspas, lembre o que interessa, porque ela interrompe o fluxo enunciativo, né? A memória está intimamente ligada ao trabalho do inconsciente, ao jogo dos significantes nas cadeias associativas. A lembrança é o que interrompe, fura uma cadeia, separando o inconsciente do consciente. O não rememorado é psiquicamente imortal. Poderíamos dizer, numa certa medida, que o passado só pode sossobrar quando novamente se torna presente, que é aquilo que é a memória em ato, né? Este passado que só pode sossobrar estando presente é o que Freud vai nomear de transferência, na minha interpretação e no que eu estou lendo de alguns autores. Aqui eu estou citando Winter. É isso que permite o trabalho psicanalítico. E a gente pode acrescentar o trabalho de entrega, de dedicação na preparação de um ator junto a um diretor. E aí, então, eu vou falar do Jerzy Grotowski e desse, chama-se, o nome é muito difícil, Ryszard Cieslak, que é o tal do ator, né? Então, em meados do século XX, em plena Polônia submetida ao stalinismo, oprimida pelo regime da força, dá-se o encontro desses dois artistas maravilhosos que fazem nascer com o seu trabalho uma nova expressão teatral. Porque qual era a característica desse teatro? Era um teatro que era memória em ato. O Grotowski, ele solicitava, cada apresentação era diferente de todas as outras. Não porque sempre é diferente de todas as outras, mas porque a cada apresentação o ator trazia uma memória distinta, né? A partir do texto que lhe era proposto. O resultado, como o próprio Grotowski afirmou na sua homenagem, quando o Cieslak morre, ele faz uma homenagem. Ele diz, desse ator, abre aspas, ele era mesmo a encarnação de um ator que atua tal como um poeta escreve, como um Van Gogh pintava, né? Testemunho vivo de uma entrega e confiança numa transferência de trabalho capaz de mostrar o que é efetivamente, ou o que a gente pode chamar efetivamente, de uma experiência. Alguma coisa, ele se deixa atravessar pelo texto a partir do texto que ele resgata
da sua própria história, né? A parceria Grotowski-Cieslak, a dedicação mútua extraordinária que apresentaram no tempo em que deram lugar à mostração desse novo teatro, desmontou o conceito de encenação até então vigente e fez entrar em cena o rigor e o dom que justifica dizer que o ator encena a vida. Não se deve esquecer que o rigor nada tem a ver com rigidez. O rigor de Cieslak dizia respeito ao compromisso, à fidelidade ao texto e que ele mantinha nos inúmeros detalhes em sintonia com o seu próprio texto, né? Dele, internamente. Nesse ponto emergia o dom de si, a confiança em ofertar o que extraía de um texto e que ultrapassa a sua intenção e a de seu diretor. Da mesma maneira, vou trazer aqui, a criança demanda o espaço vazio, o furo no semblante, o ponto de queda do sentido, tal como os poetas. A criança manipula a estrutura da linguagem. Não apenas subverte o sentido das palavras, mas busca reorganizar a cena do mundo da qual ela faz parte. E trazendo numa memória em ato aquilo que ele escutou do texto que lhe foi apresentado e que ele pôde resgatar da sua própria história, da sua própria infância, que ele pôde dar veracidade ao... como é que se diz? Ao personagem que ele encarna. Mas aí é interessante poder pensar na questão do personagem, porque o personagem ali, nesse ator específico, é ele mesmo, entende? Não é um personagem que ele idealiza a partir do texto que lhe é apresentado e que aí ele encarna. Não, o personagem ali é ele mesmo, né, que está em cena. Por quê? Porque ele vai extraindo de uma memória construída em dois planos, Mizanabim, daquilo que ele mostra e do que de fato ele experimenta. O gozo habita os meandros do texto. A alteridade não é a diferença que me obceca e me resiste, é aquilo que abraço como condição fecunda da diferença. Frase dele. Então, É interessante, Teresa, porque quando ele usa esse conceito que foi criado por André Gide, Mizanabim, é que são dois espelhos que vão se multiplicando infinitamente. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É isso mesmo. Aquilo você põe dois espelhos, parece que a coisa não acaba vai nunca. Vai a imagem. Né? Sim. Cieslak vive o teatro como realização pessoal, encontro com algo de sua verdade. Estou preocupada aqui com a hora. Mas, já estou terminando. Mas algo desse príncipe, que é as duas peças principais, né, não sustentou o suficiente na cena do mundo. Precocemente, ele sucumbe ao uso do álcool e a um câncer que os incontáveis cigarros que ele fumava produziram. Ele era muito melancólico. Bom, só para finalizar, se a condição de todo humano é o trágico de sua breve existência, então é alentador dar a ela um sentido pleno, realizar o possível e nisso encontrar a serenidade de ter sua experiência como acontecimento que marque o atravessamento do perigo, não perecer antes de fazer seu nome,
a prova de seu ato de coragem, a passagem como nome para um lugar outro, mais além de sua curta vida, e, por fim, aceitar o limite que lhe cabe, como ser para a morte. Eu finalizei esse trabalho assim, mas, na verdade, o que eu acho assim que é bacana da gente poder pensar é que nós estamos nessa preparação, nessas preparações, são muitas, até setembro, para a Ciranda, Corpo e Linguagem o título, digamos, o que nos interessa é poder pensar um pouco também qual é o conceito de corpo hoje, como a gente pode traçar um paralelo. Por exemplo, em relação ao corpo, desde o início do processo civilizatório, como diz o Norbert Elias, ele escreve 2 livros muito interessantes. Eu recomendo o primeiro, chamado O Processo Civilizatório, que ele vai trabalhar muito a questão do corpo a partir das vestimentas, do corpo nu, depois das primeiras vestimentas, as palavras vestindo o corpo. Ele leu Freud e acho que leu Lacan. Então, existem várias vestimentas, né, para esse corpo. E aqui eu queria fazer essa leitura, que é bem bacana, que está aqui no finalzinho já desse livro, Uma História do Corpo na Idade Média, que o autor, na conclusão justamente do livro, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a história do corpo é uma história muito lenta. Aí ele diz assim: a história do corpo oferece ao historiador e ao interessado em história uma vantagem, um interesse suplementar. O corpo ilustra e alimenta uma história lenta. A essa história lenta, que é, em profundidade, a história das ideias, das mentalidades, das instituições e mesmo a das técnicas e das economias, esse interesse dá um corpo. O corpo. Não somente desde a pré-história, mas desde os tempos históricos aos quais podemos remontar, o corpo passa por mudanças em sua realidade física, em suas funções e em seu imaginário. Mas, em relação ao corpo, há poucos acontecimentos e ainda menos revoluções, como a que a medicina dos séculos XIX e XX, por exemplo, lhe trará. Isso ao longo, né, da história do corpo. E ele vai dizer que a grande revolução e a grande modificação do conceito de corpo se dá no século XIX e no século XX. Ele diz: não há dúvida de que a elaboração bastante diligente de uma dietética monástica e o surgimento fulminante da peste negra em 1347, 1348 constituem acontecimentos de uma história rápida do corpo. Ele bota entre aspas o rápido. Mas, por outro lado, os acontecimentos fundamentais, que foram o desaparecimento do esporte e do teatro, ou ainda o banimento do nu, já antigo, só foram produzir suas consequências muito lentamente. Do mesmo modo, a lenta revolução agrícola dos séculos 10 e 12, 10 a 12, a introdução de novas culturas e novas formas de cultivo, a evolução dos gostos culinários e o desenvolvimento da gastronomia foram acontecimentos lentos quanto à sua repercussão sobre o corpo. Aí, mais à frente, ele vai dizer assim: falou-se aqui do papel exercido, no livro todo, né, pelas imagens e pela simbologia da cabeça e do coração, da mudança, né? Porque antes as emoções, tudo se passava no coração. E aí, depois, bem depois, as coisas vão. É a leitura que ele faz no a posteriori à Idade Média, tudo vai passar para a cabeça, né? Ele vai falar várias coisas aqui sobre isso. E aí ele vai dizer assim: desde o século XVI, os tempos modernos irão representar os 5 sentidos
no seio de um humanismo preocupado em valorizar o homem por inteiro. Esse humanismo, sistema de um homem dotado de um corpo civilizado, foi a Idade Média que o criou. Então, ele está sustentando que o humanismo nasce na Idade Média, isso que ele está dizendo. O grande sábio e pobre François Villon é o maravilhoso e o melhor intérprete daquilo que se tornou a sensibilidade ao corpo no Ocidente do século XV. Com os versos de Villon, exala-se, em princípio, testemunho do lugar assumido pelo coração na existência e no destino do homem. É ele que se esforça para dirigir o corpo, um corpo que o poeta, reencontrando a atitude de Dante, vive em seus 30 anos e que faz dialogar com seu coração no poema Le Débat du Cœur et du Corps de Villon, o debate do corpo e do coração de Villon. Aí ele diz: tens 30 anos, é a idade de um mulo, a boa idade para dobrar seu corpo às recomendações do coração, isto é, da consciência. E aí ele vai falar um monte de coisas e tal, que não interessa muito aqui. E no final ele diz um negócio que eu acho que é bem bacana, que é como eu quero finalizar, que ele diz assim: o corpo tem uma história. O corpo é a nossa história. E isso se articula com o que eu estava falando sobre esse texto que eu trouxe de 2016 sobre corpo e memória, né? Porque é exatamente isso. O corpo, ele conta a história do sujeito, né? Bom, eu vou deixar o Alexandre mostrar só um trechinho do filme e depois a gente abre para debate. Ainda tem tempo para debater, para conversar. Debate, não sei, mas conversar. Mostra aí, Alexandre, por favor. Ele vai mostrar umas cenas para vocês verem a expressão corporal desse ator, que é muito impressionante, e depois um trecho pequenininho de 2 minutos da peça O Príncipe Constante. Alexandre? Cadê o Alexandre? Tá aqui, tá aqui. Tô aqui, tô aqui, Tem que tô fechar as câmeras, não é isso? Primeiro as fotos, doutora Tereza, ou Pode primeiro o mostrar as vídeo? fotos primeiro. Tá, então, São as várias fotos. fotos das representações, né, dessas peças. Câmera. Oi? Você não está conseguindo? Então, Foi. Só não tá indo direto, assim, vou ter que sair e voltar. Eu cheguei atrasada, que eu estava atendendo. Quem é o autor que você estava lendo? Como é que é? Eu cheguei atrasada. Agora que eu É. estava lendo Jacques Le Goff, Uma História do Corpo na Idade Média. Obrigada. Tereza, tem um documentário desse cara no MUBI, eu acho. Ah, é? A Arte do Impossível. Ah, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É em homenagem aos 55 anos Ah, de bacana. Depois você passa para mim a indicação. Não está conseguindo, não, Alexandre? tá, Tereza, devagar. Pô, é porque ele não tá passando direto, assim, sem eu ter Ah, que parar de entendi. compartilhar, mas tá indo. Bom, enquanto isso, vocês querem falar alguma coisa? Quero ver. Esse é o príncipe constante, não é isso, doutora Tereza? Isso, são Hum. aquelas imagens das encenações e o trechinho do filme, que eu acho que é branco e preto, não é isso? É.
Eu me lembro que quando eu fiz a apresentação desse texto, na íntegra, que é um texto muito comprido, muito longo, é, foi lá na Convergência, e foi muito bacana, porque tinham vários colegas. Estava lá o Gerard Pommier, a Clara Krugler, não me lembro, mas o pessoal da escola freudiana, é, tinham outros franceses também que eu não me lembro, e o debate foi justamente em cima dessa questão da articulação entre memória, do ponto de vista da psicanálise, aquilo que a gente traz a partir da transferência, aquilo que se mobiliza, né, na transferência como memória, e o uso do corpo, né, pelo ator. E muito especificamente no caso desse ator, que lá, pelo visto, muita gente conhecia a obra do Grotowski e tudo mais. Foi bem bacana. Mas eu queria ouvir de vocês alguma coisa. Não quero As ficar no imagens, papo, façam um favor. as imagens foram. Passo o vídeo agora? Pode passar, pode passar. Eu acho melhor fechar a câmera, não é isso? Isso, é melhor para diminuir o delay. Tem alguém falando aí, fecha o. Existe um simples truque. Lembrei, Tereza, da gente vendo os filmes com a ceninha. Lembrou? Lembrei. As imagens ele não conseguiu mostrar, as imagens que eu tenho aqui, mas deixa, não tem problema, só o filme. Eu E aí? gostaria de comentar, eu gostaria de fazer um Quero comentário. ouvir. Quero Olha, ouvir. achei linda a sua apresentação, muito inspiradora para o Obrigada. nosso work in progress aqui, porque na verdade a gente está trabalhando num grande caldeirão que vai brotar em setembro nossos trabalhos, né? E Isso. achei lindo, e eu queria dar um esboço de resposta para a questão que você deixou. Por que que a Tá bom. experiência deixou de ter valor? Então, eu vou arriscar aqui uma polêmica com o Luiz e vou colocar aqui uma ideia que é a seguinte: nós estamos sob a vigência do discurso do mestre capitalista.
E o mestre capitalista, ele tem um mandato, sempre mais, sempre o novo. Troca agora. A cor da sua casa deve ser pintada com a cor do ano. Todo ano é lançada uma cor para ser a cor da sua casa. Então, importa o novo. Consequentemente, o aumento do etarismo. Então, o valor da experiência perdeu o valor em relação ao novo, ao agora e ao eu, que está soberano, como a Emília nos mostrou já no passado, e ele impera narcisicamente. Então, é por isso que o valor da experiência decaiu, e é nítido em todos isso. É Não, mas verdade. saiu agora o livro? Esse é que importa, é o que saiu hoje. Então, Exatamente. é uma É, forma de arriscar, um esboço. Muito bem dito o que você está falando, é verdadeiro, é isso mesmo. É É bom que você interessante, é uma resgate a leitura interessante. experiência para nos lembrar que a Isso, experiência tem um imenso valor. Agora, isso. realmente, nós estamos andando contra a corrente, porque é um mandato, não é uma sugestão. É um E por mandato. isso a impaciência de muitos analisandos com o próprio processo da análise. Sim, A também. pressa, quer resultado rápido, quer É, resposta, não é nem resultado, é. quer Eu não respostas esperava uma coisa tão objetivas, igual um demorada. questionário. É. Então, eu arriscaria isso. Obrigada. Adorei a apresentação. Que bom. muito bom. Eu, não, eu queria falar, eu acho importante falar depois que a gente escuta, mesmo eu tendo escutado tão pouco, eu estava atendendo, quando eu entrei já estava no final, não posso falar da apresentação, mas vou acrescentar um comentário ao que a Sandra falou, lembrando uma frase do Pedro Nava, que não é tão atual assim. O Pedro Nava, né? Ele diz: experiência são faróis voltados para trás. Muito bom, É maravilhosa a frase do Pedro Nava, muito bom. realmente. É, Eu acho cruel. de pouca aplicação, né? Não, vale para quem ilumina, né? É. Você tem que lembrar também, aí eu estou fazendo um jogo contrário, estou vendo os meus netos. A criança experimenta todo dia ele tem uma experiência nova, que não é uma experiência adquirida previamente, é uma coisa nova que ele está É uma experimentando. experiência que está em curso. Em É uma curso. experiência em curso. E que é necessária, Sim, que se faz sim. necessária. Mas, por exemplo, hoje, interessante você estar trazendo, porque no outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, e ela estava falando também coisa de neto e tal. Os brinquedos hoje são brinquedos que exploram um pouco a criatividade da criança, porque eles são brinquedos prontos, né? Na grande maioria das vezes, a não ser quando é muito pequenininho, mas quando começa a crescer, é tudo já a partir da imagem, aquilo que o tablet te oferece, aquilo que o YouTube oferece. Aí, quando vai fazer, por exemplo, a festa de aniversário são aquelas imagens prontas, entende? Tem pouca criatividade. Esse tempo de elaboração, isso seria bacana da gente poder, num outro encontro. Eu vou tentar ver se eu consigo trabalhar isso. A questão do tempo e do espaço ficou muito estreitada, entende? Um certo apagamento, né, desse tempo de elaboração. Porque a criança, quando brinca, e ela realmente experimenta no brincar, quando ela brinca, o que é interessante é ela poder produzir o brinquedo dela, né? Sem ser aquele brinquedo pronto. Por exemplo, ela pegar um, Mas a sei criança lá, um trabalha muito. lápis, pegar um lápis e fazer do lápis um soldado, por Mas a exemplo. criança trabalha muito com Não, sem a dúvida. fantasia, A com a criança bem criatividade. pequena, é isso que eu estou falando. Eles começam a crescer quando eles entram efetivamente na linguagem.
Esse tipo de brinquedo, essa criação, ela vai perdendo lugar para os brinquedos prontos, os brinquedos eletrônicos e tudo, que é diferente dela construir o brinquedo. Não estou dizendo, não estou querendo ser saudosista. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, quando foi inventado o Lego foi um brinquedo inteligente. Por quê? Porque ele dá a oportunidade da criança exercitar a criatividade. Mas existem os brinquedos prontos, né? Então, o que eu digo de brinquedo pronto é os brinquedos que, de alguma maneira, induzem a criança a brincar numa certa direção. Mas os bons colégios, Tereza, induzem a criança a criar. Só que a população que tem acesso aos bons colégios é reduzida. verdade. Porque Eu estou falando de uma abrangência populacional maior. eu percebo uma criatividade muito grande na criança de hoje em dia. Sem dúvida. Muita. Estamos falando do Our Lady of Mercy. Não, eu estou falando Sim, e de outros. A maioria das crianças do ensino público, a única brincadeira que eles têm é o celular da mãe. Isso. Tem jeito. É a isso que eu estou me referindo. E isso vai, inclusive... Toda semana eu pergunto o que eles fizeram no final de semana, férias, e assim, quase todo E mundo. não tem nem espaço público para brincar. Tem espaço público. Porque as praças, os brinquedos estão destruídos. É isso, não existe. Né? A educação, me parece, ela tem que ser entendida de uma forma muito ampla. Não é só a sala de aula. Não é. Não, né? É todo um contexto que nós cada vez mais estamos perdendo nas cidades. A verdade sei lá. Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas é o que eu penso. E isso tudo implica no corpo. Vamos voltar ao nosso mote. Sem dúvida. Fora que as crianças chegam corpo físico, no primeiro corpo de ano, linguagem. As crianças chegam no primeiro ano sem saber cortar um papel, sem nada. Isso é brincadeira, né? Em tese, seria Simone, e o próprio desenho, né? O celular permite um aplicativo que o próprio desenho da criança tem que cobrir o que já tem. Então, desenha para a criança, né? Então, a criança, aquela plasticidade, ela não desenvolve tão bem. Isso. Vocês não querem falar, não? Os demais? Todo mundo silencia. Cadê a Cláudia? A Cláudia está escondida. Cláudia hoje não apareceu. Tá muda, tá sem som, Cláudia. Ela estava sem imagem e sem som. Não, é porque eu estou aqui no telefone entre uma história e outra, que vendo outra situação, desculpa. Eu estava pensando aqui sobre essas crianças que têm esse sofrimento no corpo, né? Essas limitações, que é a área aí do pró-criança. E como é difícil essas privações no corpo interferirem nesse brincar, né? E a partir da criação das crianças, a possibilidade também delas trabalharem através do desenho, que é algo de que a gente quase não vê, essa possibilidade do movimento, né? Do movimento através do desenho, mas também, mesmo inserido nas limitações, fazer alguma coisa a partir disso. Essa possibilidade de simbolizar, né, através do desenho. Estava pensando aqui, porque eu estava até vendo quando você estava falando, Tereza, um vídeo de um menino que é um homem olhando para o menino. Eu vou mandar depois esse vídeo, ou então eu falo disso da próxima vez, onde ele faz todos os movimentos que esse menino faz. E aí, como é que seria essa identificação desse homem com esse menino, nessa possibilidade corporal aí do movimento? Enfim, estava aqui conjecturando algumas coisas através daquilo que eu
eu vivencio lá no trabalho. E é uma coisa bem interessante, né? Essa impossibilidade do movimento desse corpo e de como a criança pode, a partir disso, desenvolver a parte psíquica dela. Enfim, não sei se eu estou conseguindo Essa hoje é a trazer. sua experiência, né, Cláudia? É a minha experiência, e é uma experiência muito Dela. rica, né? Porque essa privação do corpo da criança é algo que traz na criança muitas limitações, né? E ela fica ali restrita mesmo, né? E como é que você vai desenvolver a partir disso, né? Como é que você vai desenvolver a possibilidade dessa criança trabalhar isso, né? Trazer um pouco dessas limitações, acho que de um modo geral, né? Trazendo também a questão dos deficientes aí, né? De uma série de restrições que a gente vê aí dentro desse mundo. Não sei se eu fugi um pouco da ideia da que a gente estava falando, Não, mas eu acho que é importante isso também, né? O que eu pretendo falar até um pouco sobre isso aqui bacana. Gente, tem que sair. 9 horas. Então vamos. Meninas, Tchau, gente. Foi Obrigada. ótimo, obrigada, Tereza. Muito obrigada, bom. Nada. Tereza. Beijo. 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 Obrigada, Tereza. Obrigada a Tchau, boa vocês. noite. Tchau, tchau. Então,